Bem, meus amigos, depois de um final de semana tumultuado, de muita correria e de 3 acidentes graves aqui na pista de motocross, o Show de Notícias voltou aqui para mostrar um pouco mais aqui o local, da possibilidade de como aconteceu o acidente, tá? Mas também fazer algumas correções importantes. Por exemplo, a situação do Cláudio Prudente. Qual que é a possibilidade? Ele ficar tetraplégico, paraplégico, enfim, o quadro clínico de cada um dos acidentados. E também uma informação de que nós tínhamos de que o Cláudio teria sido encaminhado para um hospital de Brasília. Na verdade não foi. Ele foi encaminhado para o Santa Rosa de Cuiabá. Mas isso não muda muito, né? O importante é o quadro dele, a situação dele. Nós lamentamos, claro, tudo que aconteceu. E para fazer justiça, para colocar tudo em detalhes, nós fomos procurar o médico ortopedista que atendeu os 3 casos. Que atendeu o Maico violado, que atendeu o Cláudio Prudente e que atendeu o Wellington Carvalho da Silva, né, que foram os mais graves, né? Infelizmente, o Wellington faleceu, mas o outro sobreviveu, né? O Michael não foi tão grave. E agora nós vamos ver em detalhes, então, com o médico Dr. Ricardo Almeida. Ele vai nos explicar detalhadamente cada caso, cada um desses acidentes, cada uma dessas vítimas desses acidentes, como é que ficaram, como é que chegaram no hospital quando ele as atendeu. Vamos acompanhar? Aqui no Show de Notícias. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal YouTube/Show de Notícias. Deixe o seu like, nós queremos chegar a 10 mil inscritos. Falta pouco mesmo, ajude aí. Peça para o colega, falou, se inscreva lá no canal para receber sempre as nossas informações, os nossos vídeos. Quando tivermos novidades, você será notificado. Doutor Ricardo, primeiro caso, foi o caso do menino aqui de Juara, o Michael Violada, né? Que sofreu, parece, uma fratura no joelho e no pé. Como é que ficou a situação? A cirurgia foi feita? Como é que está? Boa tarde, Aparício. Boa tarde, espectadores do Show de Notícias. Realmente, nosso fim de semana foi bastante agitado, né, com bastante acidentes, né, em decorrência do evento do motocross, né, isso no sábado, no último sábado, o primeiro acidente foi um jovem, né, masculino, nosso amigo Michael. Ele sofreu uma queda de motocicleta, aparentemente durante um treino, e veio a sofrer uma fratura no joelho esquerdo e também no pé esquerdo. E o tipo de fratura que ele sofreu, foi necessário um tratamento cirúrgico, tá? A cirurgia foi realizada no domingo, no final do dia. Ele já está em casa, já está em recuperação, graças a Deus correu tudo bem. Agora teremos aí um tempo aí de média de 2 meses, 3, para a recuperação desse paciente. Bom, é óbvio que o senhor não sabe como que as coisas aconteceram lá, né? Mas posterior a isso, praticamente na sequência, né, teve o caso do Cláudio Prudente, de Várzea Grande, né, que acabou sofrendo uma fratura de vértebra. Explica para nós como é que é essa situação, doutor, porque parece que é o caso, lógico, pior foi o que faleceu, né? Correto. Mas dos acidentes, daqueles que sobreviveram, esse foi o mais grave, né? Correto. Infelizmente, no dia seguinte, no domingo, um pouco antes do almoço, aconteceram 2 novos acidentes também na mesma pista. Um desses acidentes envolvendo o paciente Cláudio, né, que foi primeiramente atendido no pronto-socorro municipal. Eu, por acaso, um pouquinho depois de ele ter sofrido a queda, eu passei ele pela pista para dar um alô para o pessoal, ver como estavam os treinos, e logo um amigo se aproximou e me informou que a ambulância acabara de ter saído dali com o paciente já com uma diminuição de sensibilidade das pernas. Então, sabendo disso, eu já corri para o hospital, né, já examinei logo ali o paciente, o Cláudio, e foi já constatado uma situação de uma paraplegia, né? Então, dali nós já encaminhamos ele direto aqui para o Hospital São Lucas, um paciente que possui convênio médico, né? E aqui já foi submetido a exame de tomografia, né, do crânio, coluna cervical, torácica, lombar, e também exames de ressonância magnética. Infelizmente, esses exames constataram uma
fratura em duas vértebras no nível torácico ali da T5 e T6, corresponde ali bem no meio das costas, ali, digamos assim, ali atrás do pulmão, né? E ali a fratura foi comprovada. Infelizmente o exame de ressonância, além da fratura, também demonstrou um sinal de um estiramento, uma lesão na medula espinhal desse paciente. O motivo, então, dele estar com essas alterações neurológicas ali, do nível um pouquinho acima do umbigo até as pernas, né? Então, nós falamos muito em ortopedia, Parício, sobre o que chamamos de mecanismo de trauma, né? Muitas vezes o paciente chega a ser atendido sem condições de explicar o que aconteceu, ou sem testemunhas, e nós estudamos assim o mecanismo. Através do tipo de lesão encontrada, a gente às vezes deduz como foi a queda, como foi um acidente. Por exemplo, existe fratura chamada fratura de Boxer, fratura do chofer, que a gente já sabe que aquilo foi um soco, que aquilo não foi uma queda. Da mesma forma são as fraturas de coluna. No caso desse paciente de Várzea Grande, o Cláudio, as lesões que nós encontramos ali foram lesões que comprometeram a região principalmente posterior da coluna, né? E como se provavelmente tenha acontecido uma distração da coluna, da parte posterior, e com uma compressão da região anterior. Então nós notamos ali a fratura dos pedículos vertebrais de 2 níveis e uma compressão, que não foi muito grande, da 5ª e da 6ª vértebra torácica. E a medula mostrava um sinal de um estiramento, não de um acotovelamento ou de uma compressão. Então provavelmente esse paciente deve ter caído também de uma forma, eu não vou dizer de cabeça, mas ele deve ter batido a região torácica da coluna, ou talvez até ter caído de cabeça e fez uma flexão excessiva da coluna. E essa flexão fez uma distração e um rompimento medular. Esse paciente, assim, constatado essa lesão, já foi encaminhado imediatamente, né, para um serviço que possua cirurgiões de coluna, que tem equipamentos necessários para esse tipo de cirurgia, e neurocirurgiões. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Rosa já de imediato. Ele foi via transporte aeromédico, tá? A família estava aqui no momento, uma filha e um genro, que de prontidão já arrumaram esse voo, já conseguiram nos ajudar. Ele foi encaminhado ao Dr. Rubens Aratani, ali do Santa Rosa. A informação que eu tenho por conta da família, me passaram hoje de manhã, é que já foi submetido a uma cirurgia, tá? Que o motivo dessa cirurgia, infelizmente, não é se restaurar a lesão medular, e sim promover uma estabilização na região da fratura, uma estabilização do esqueleto, para que esse paciente consiga já iniciar uma reabilitação, consiga sentar para se alimentar, consiga utilizar um vaso sanitário. Mas infelizmente assim, o prognóstico em medicina se diz em relação à expectativa da recuperação desse tipo de lesão não é muito boa, infelizmente. A gente está na torcida, né, nós torcemos para que esse paciente se recupere, mas o tipo de lesão, infelizmente, é bastante grave. É possível, né, que ele perca os movimentos? Sim, existe uma possibilidade dessa lesão neurológica se mostrar permanente. Existe sim, infelizmente. Aí agora a mão de Deus e dos médicos. Exatamente, acreditamos em Deus também, né? Apesar das estatísticas de casos semelhantes não serem boas, sempre existe ali uma possibilidade. A medicina estuda dia a dia novas terapêuticas para tentar recuperar esse tipo de lesão, tá? Então a esperança nunca é perdida, mas que a lesão é grave, sim, infelizmente é bastante grave. Bom, um caso, que lógico foi fatal, do Wellington, né? Wellington Carvalho da Silva, lá da cidade de Mirassol do Oeste. Esse, lamentavelmente, não sobreviveu e, pelo que a gente viu, já saiu praticamente sem vida lá da pista. Como é que foi? Correto. Esse trauma? Como é que foi, doutor? Isso. O paciente Wellington, né, o esportista Wellington, ele chegou no Hospital Municipal de Juara no momento em que nós estávamos efetuando o atendimento ao paciente Cláudio, né? O Cláudio estava na radiografia ainda, deitado na prancha rígida, no momento em que chegou ali, trazido pela equipe do Corpo de Bombeiros, o paciente Wellington. Então logo ali nós percebemos a gravidade do caso desse segundo paciente, até deixei um pouquinho ali o Cláudio esperando enquanto fazia o raio-x, e ajudei a equipe de plantão também até a tentar a reanimação cardiopulmonar desse paciente, né? Realizamos ali massageamento cardíaco, tentativa de reversão de parada cardíaca mediante drogas, monitoramento cardíaco, e foi tentado por volta de 40 minutos, mas o paciente, assim, os sinais que ele já
mostrou durante a chegada foi de ausência total de pulsação sanguínea nos vasos centrais, na carótida e vaso femoral, monitorizado desde o início, batimento cardíaco ausente, então provavelmente esse paciente já tenha falecido no local do acidente, né? E o corpo, como houve um falecimento já imediato, obviamente não foi possível fazer um estudo radiológico, tomografias ou ressonância para que a gente pudesse, né, determinar com precisão a causa da morte, mas assim, o corpo ele mostra alguns sinais, né, alguns sinais físicos após um acidente. Um sinal muito característico que chamou a atenção no caso desse paciente é que ele mostrou um sinal de uma equimose, um arroxamento abaixo das pálpebras, e isso a gente chama na medicina de sinal de Guaxinim, que é um sinal patognomônico, ou seja, característico de fraturas que acontecem na base do crânio. E essas fraturas da base do crânio geralmente acontecem com trauma axial. O trauma axial é quando o traumatismo na coluna acontece de cima para baixo, né? Então toda uma carga é descarregada na região do crânio e aquela base do crânio conectada com a cervical acaba sofrendo uma grande energia e uma lesão. Então, diante desses sinais, esse paciente nós já levantamos a hipótese de uma fratura de base de crânio. Logo na base do crânio é o início da medula espinhal, a região chamada bulbo cerebral, que é responsável pela respiração do paciente, pelos batimentos cardíacos. Então, uma vez ocorrendo uma lesão grave na região do bulbo, o paciente já costuma, nesses casos, apresentar uma morte instantânea, infelizmente. Parece que foi o caso. Tudo leva a crer, então, pelo que o senhor fala, que ele tenha batido primeiro a cabeça no chão. Esse terceiro caso, né, do Wellington, nós temos vídeos, né, que mostram que ele caiu ali de cabeça, né, fez uma energia excessiva na região do crânio, chegou em parada cardiorrespiratória e desenvolveu um sinal de Guaxinim. Então, provavelmente ele tenha sofrido uma fratura de base de crânio, né, provavelmente, não tem como a gente dar essa certeza sem exames complementares, né. Bom, doutor Ricardo, quero agradecer ao senhor pela atenção, né? E obviamente também pela dedicação com que o senhor se entrega ao seu trabalho, né, aí no município de Juara. E esses casos, infelizmente, não tinha muita coisa mais a ser feita, né? O que tinha era o Maicon, que conseguiu, né, fazer a cirurgia, né? Mas, obrigado. Eu que agradeço, Aparício, muito obrigado.